Inclusive, eu quero falar que depois de 2 semanas sem atividades, o Congresso retoma os trabalhos amanhã com essas pautas que podem definir o futuro do governo. A agenda econômica é o grande foco, como a gente já adiantou para vocês. Reforma tributária no Senado para análise. A atenção principal, porém, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a LDO, que ameaça tornar impositivas as emendas do antigo orçamento secreto. Então, a consequência seria corroer ainda mais, por exemplo, o poder do Planalto nas articulações políticas junto ao Congresso. Agora, há algo interessante porque a LDO ela precisa ser aprovada antes do recesso. Dessa vez, isso não aconteceu. Vai ficar para depois do recesso. E onde o governo, ou de que forma que o governo poderia pagar nesse caso? Hein, Fábio Piperno? Evandro, eu acho que até isso acaba sendo votado em um momento bom para o governo. É um momento exatamente em que o governo está alargando a sua base, né? Eu acho que era do interesse do governo realmente esticar um pouco a corda, atrasar um pouco isso, porque ele está ampliando a base, principalmente se fechar as negociações com republicanos e também o PP. Aí fecharia um orçamento mais próximo daquilo que ele imagina como ideal. Lula fez uma reserva de 10 bilhões de reais recentemente. É neste momento que talvez essa reserva seja colocada em prática, Gustavo Segré? Não sei. Sempre reservar uma graninha para uma emenda, uma negociação é bom. Hoje estou afiado, estou me sentindo irônico até nos meus comentários. Eu estou percebendo agora. Mas você sabe que falávamos antes de entrar no ar que a diferença entre países como Estados Unidos, Alemanha e o Brasil tem uma característica interessante, dizendo que nos Estados Unidos tudo está permitido, menos o que está proibido. Então, se isso diz não faça, você não faça, porque isso é contrário à lei. Mas se não fala que você não pode fazer, você se sinta à vontade, pode fazer. Na Alemanha é o contrário, tudo está proibido, menos o que está permitido. Então, se não disse que você pode fazer, é melhor não fazer. E aí um perguntou, e no Brasil? Está tudo permitido, inclusive o que está proibido. E isso é o que está mostrando o Congresso, o governo. Não pode negociar assim tão abertamente. Se disse, por exemplo, que a LDO deve ser votada antes, por que esperar? Precisamente o que falou o Fábio Piperno. Porque estamos negociando para que aquilo que está proibido passe a estar permitido. Mas você acha que essa negociação, Gani, já estaria se tornando escandalosa ou ela é simplesmente necessária e faz parte do jogo do governo? Não, eu acho que faz parte do jogo, é um desafio, isso desde sempre, principalmente desde 2015, quando o orçamento ele se tornou impositivo, depois veio o RP9, né, apelidado de orçamento secreto, que continua do mesmo jeito, sem este nome, porque emendas, PIX chegam sem transparência em diversas cidades. Então, é muito difícil você romper, isso é um grande desafio no Brasil. Eu acho que será muito difícil essa aprovação da LDO para 2024 sem aumentar espaço do Centrão no governo. A pressão está muito forte de PSD, de União Brasil, que é independente, mas na prática é Centrão, republicanos e PP. Sabe quem volta também do recesso? Supremo Tribunal Federal. A corte tem pela frente uma pauta repleta de temas polêmicos, além da posse de Cristiano Zanin, a aposentadoria de Rosa Weber. Aliás, nos próximos meses, o presidente da República vai ter que decidir sobre a indicação de um novo ministro para o Supremo, de um novo procurador-geral da República e de 3 ministros do STJ. Quando a gente fala de um novo ministro para o Supremo, um novo procurador da República e ministros para o STJ, qual que é o cargo que Lula provavelmente esteja mais em cima para indicar nesse momento, Gustavo Segré? E agora às 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Esperamos vocês daqui a pouquinho com mais debate. Gustavo Segré. Todos. Todos? Todos. E como perguntar... Eu vi uma análise de que o Procurador-Geral da República é um cargo-chave para o presidente. Pelo jeito, o Fábio Piperno concorda. Mas quando você fala, não deveria descuidar ninguém, seria como perguntar a um pai ou uma mãe qual é o filho preferido. Todos. Todos são preferidos. E cada um tem uma observação, um fator importante no que vem pela frente. Agora, em pontual do lugar que vai deixar a ministra Rosa Weber... Sim. Eu espero de todo o coração, e digo isso sinceramente, que seja outra mulher também candidata. E vou justificar por quê, mesmo sabendo que isso não será desse jeito. É um governo que defende tanto igualdade entre mulheres e homens, tem mais mulheres do que homens na população brasileira. Me custa acreditar que não tenha uma única mulher com aptidões necessárias para poder ocupar esse cargo. Se o governo sequer cogita na possibilidade de uma mulher, nós estamos vendo que a narrativa e aquela
democracia relativa aplica também a essa igualdade e o discurso relativa pela igualdade entre homens e mulheres. Segré não, Piperno. Eu acho que, no caso do PGR, a decisão do Lula pode ou não provocar um tsunami político. Porque são claras as manifestações aí de que há setores do PT que defendem a manutenção do Aras. Isso, alguns meses atrás, era tido como um sortilégio, né? Uma coisa absurda. De repente, por conta de negociações aí, e sabe-se lá o que está incluído nisso, o nome dele hoje não pode ser descartado. A recondução dele não é algo que possa ser descartada hoje. O que também causaria uma fricção muito grande dentro do partido e dentro da base de apoio, porque se há setores que se aproximaram dele nos últimos tempos, tem muita gente do partido que não pode ver, que continua sem poder ver o Aras nem pintado. Alan Gani. Olha, em relação, eu acho que todas as, concordo com o Segré, concordo também aí com o Piperno, todas as nomeações, elas são bastante relevantes, né? Em relação ao Procurador-Geral da República, eu defendo que volte a lista tríplice indicada pelo Ministério Público Federal. Acredito que seria mais técnico. Quando houve esse rompimento no governo Jair Bolsonaro, eu fui crítico, então acredito que deva voltar. Agora, não sei se o Lula vai voltar, né, com a lista tríplice ou não. Tomara que sim. Ele que iniciou isso. Exatamente. Não, e isso está correto. Mas... Segundo, e o outro ponto, em relação ao ministro Supremo, que seja um ministro Supremo, pode ser mulher, homem, o que seja, desde que, pelo amor de Deus, respeite a Constituição. E a gente está falando também da chegada de Cristiano Zanin. E, junto com a chegada de Cristiano Zanin, tem algumas pautas bem importantes que serão definidas neste momento. Eu vou fazer esse rol aí, porque isso promete gerar bastante debate. Olha só, as próximas semanas são a descriminalização da posse de drogas para uso pessoal, que está parada desde 2015, o do juiz das garantias, o da descriminalização do aborto nas 12 primeiras semanas de gestação e o marco temporal das terras indígenas. Para vocês, como é que esses debates vão ser conduzidos, inclusive agora com a participação de Cristiano Zanin? O pessoal da rádio já está de volta? Está de volta já? O pessoal da rádio já está de volta. A gente ainda está tratando aqui do tema do retorno do Supremo Tribunal Federal. Gustavo Segré. Estou curioso, eu gostaria muito de saber e ler algumas determinações do novo ministro, para saber um pouco qual será a sua tendência e a sua observação. É agora, de fato, que a sabatina dele irá acontecer? Claro. É na atuação? É aí que a gente vê exatamente quais são os pensamentos, os valores e as questões éticas em função dos assuntos tratados, porque são temas que muito provavelmente vai colidir um pouco com o seu pensamento cristão. Por exemplo, a questão da droga e a questão do aborto são questões muito difíceis, que ele vai ter que tomar uma determinação e justificar. Então eu estou esperando, ansioso, já peguei a pipoca, porque a pizza do Piperno vai demorar um pouco. Gani. O que tem em comum todos esses temas que você levantou, Evandro, independente da posição de cada um ser contrário ao aborto, contra ou descriminalização do consumo de drogas, juiz de garantias, terras indígenas, demarcação das terras indígenas? O ponto é discussões do Congresso Nacional. Então, porque se isso vai ser decidido por 11 ministros do Supremo, para que serve o Congresso Nacional? A gente vive numa democracia que é uma democracia representativa, onde a gente elege deputados e senadores que, em tese, nos representam justamente para essas questões. Então, se tudo vai ser discutido e decidido pelo Supremo, é mais fácil não ter o Congresso, só ter o Supremo, porque sai até mais barato, né? Ô, Piperno, você acha que essas todas são discussões que deveriam estar no Congresso Nacional? Eu acho que, por exemplo, a descriminalização do aborto, sim. A questão do marco temporal vai depender também do Congresso resolver ou não, porque o Congresso está empurrando com a barriga esse tema. Não, votou recentemente pela demarcação, restabelecendo o que foi em 1988. Não, mas a Câmara. Isso. Bom, tem que ir pro Senado. Ah, não, tudo bem. Tá, então, a Câmara... tem que resolver logo. Eu acho que no caso, por exemplo, do outro tema, a questão das drogas, também é uma matéria legislativa. Eu acho que, nesses casos, eu lamento que essas discussões tenham que ser decididas pelo Supremo. Eu acho que o Congresso
tem que tomar o protagonismo em relação a isso. Agora, não são nem esses temas que me chamam mais atenção, que me provocam mais expectativa em relação à possível atuação do Dr. Zanin. Eu gostaria de saber o seguinte: se por acaso o Moro for cassado no TSE e recorrer ao Supremo, como é que vai ser exatamente o comportamento dele em relação a esse tema? Puxa vida. Não deveria se manifestar. Nesse caso, ele mesmo já disse, ele já disse durante a sabatina que ele poderia ser considerado suspeito, né, de julgar casos que envolvam o ex-juiz Sérgio Moro e também a Operação Lava Jato. Agora, pelo que eu entendo sempre, a função de cada um dos três poderes tem a ver com a questão executiva do governo, a questão legislativa que faz as leis, e o Supremo Tribunal Federal determina o cumprimento da Constituição. Isso. Para isso, deveria ter uma lei que alguém entra com um pedido de verificação se essa lei fere de alguma forma a Constituição. Se não fere, o Supremo disse, não fere, continue. Mas nesse caso em particular, todos os assuntos que você indicou, não tem um trâmite legislativo e que foi depois acionado para o Supremo. Então, é uma situação complexa, porque de alguma maneira um poder, querendo ou não, está entrando nas prerrogativas do outro, e isso fere a República.